Axé e Exu, aquele que carrega o fundamento da vida. Elogiado é o espírito do mensageiro divino. Olorum é o ser supremo. Todas as existências, as já criadas e as que ainda estão por vir, emanam de suas vibrações. Orunmilá, testemunho do destino e porta-voz de Olorum na terra, nos ensina que em determinado momento os orixás recorrem a ele rogando por poderes. Os orixás, ainda não dotados de todas as potências que hoje conhecemos, viviam junto aos humanos, dos quais não se distinguiam e a toda necessidade reportavam-se aos conselhos de Orunmilá e Fá. Porém, Orunmilá andava angustiado com a reivindicação dos orixás. O grande senhor do conhecimento tinha por todos o mesmo apreço e não podia privilegiar uns com mais poderes que outros. Assim, ele, que é a própria sabedoria, se recolheu e se colocou a refletir. Certa vez, caminhando solitariamente e pensando sobre o dilema que vivenciava, encontrou com Agemo, o camaleão. Agemo o interpelou sobre o que lhe causava preocupação. Orunmilá dividiu com Agemo suas angústias acerca do pedido dos orixás, que o camaleão ouviu atentamente. Agemo sugeriu então a seu amigo que talvez o melhor fosse deixar a distribuição dos poderes que os orixás tanto pediam, lançadas à sorte de cada um. Sugeriu que Orunmilá avisasse a todos o dia, a hora e o local de distribuição dos poderes, e que com todos ali presentes, eles fossem lançados para que os orixás pudessem recolhê-los. Orunmilá agradeceu e bendisse o nome de Agemo, o camaleão. Assim, o senhor do destino e da sabedoria seguiu os conselhos de seu amigo, e no dia marcado cumpriu o combinado. Diferentes potências foram lançadas. Os orixás correram para todos os lados, cada um buscando recolher o máximo de poderes que conseguia. Ogum, Okô, Xangô, Asiabás, Obaluayê, todos ali estavam jogando com a sua própria sorte. Porém, Exu foi um dos mais persistentes e não hesitou em empurrar aqueles que estavam à sua frente. Com toda a sua habilidade, artimanha e ginga, Exu foi o que conseguiu apanhar grande parte dos poderes, entre eles o de seu guardião do axé de Olorum. Assim, como guardião do axé, Exu passou a ser aquele que é respeitado e temido pelos seres humanos e demais orixás. Na cosmogonia iorubá e, consequentemente, nas invenções paridas nos cruzes transatlânticos, Exu é a autoridade dos poderes divinos com os quais Olorum criou o universo. O axé se imanta, se guarda, se transmite e se multiplica via suas operações, atos que definem a sua própria existência / condição, enquanto ser ou acontecimento múltiplo e inacabado. Assim, o conceito de axé enquanto energia vital, tanto na cosmogonia iorubá quanto nas cosmovisões traçadas da diáspora, está estritamente vinculado a Exu. Ressaltar os vínculos entre o axé e Exu é fundamental para a credibilização da encruzilhada como disponibilidade conceitual que aponta outras possibilidades de problematização da vida, da arte e dos conhecimentos. Assim, a educação, como um fenômeno atado entre essas três dimensões, emerge como uma problemática não somente humana, mas também como uma questão inscrita nos termos do axé. Isso se dá uma vez que, enquanto experiência, a mesma só é possível a partir da mobilização das energias vitais encarnadas nos seres e nas suas respectivas práticas. Retornemos aos princípios explicativos assentes na cultura iorubá e nas experiências afrodiaspóricas. O axé, enquanto elemento que substancia a vida, só é potencializado, circulado, trocado e multiplicado a partir das operações de Exu. É o orixá primordial que, por seu caráter enquanto princípio dinâmico, corre mundo cruzando as barras do tempo, dinamizando as energias vitais que encarnam tudo que é criado. Ainda nesse sentido, me cabe dizer que a função de Exu, enquanto portador do axé, é crucial para a compreensão dos conceitos de vida e morte nas culturas negro-africanas. Axé e Exu, então, são conceitos fundamentais que nos possibilitam a prática de um rolê epistemológico em torno de noções que sofreram intensa supressão ocidental. O axé compreende-se como a energia viva, porém não estática. É a potência que fundamenta o acontecer, o devir. Essas dinâmicas de condução do axé se dão por meio de diferentes práticas rituais. E o axé é imantado tanto na materialidade quanto no simbólico, expressando-se como um ato de encante. Dessa forma, sendo um elemento dinâmico que pode vir a ser conduzido para a potencialização do ser / saber por meio de sua circulação, troca e multiplicação,
O axé também pode sofrer desencante, perda de potência. Como todo elemento vivo, também ele necessita de mobilidade para se manter pujante. É nesse sentido que Exu emerge como um poder fundamental à dinâmica do axé e, consequentemente, das existências/experiências. O orixá, sendo o próprio movimento, é aquele que cruza todas as atividades que poderão influenciar a potencialização ou a perda de axé. A relação entre Exu e Axé nos lança em um campo de possibilidades pautadas nas dimensões do encante e desencante. Esses dois termos são fundamentais, pois rasuram a oposição vida e morte. Tomando como base os fundamentos de Exu e Axé, a vida pode se tornar morte e a morte pode vir a ser a vida. Essas noções, que em uma leitura ocidentalizante aparecem em oposição, lançadas na encruzilhada, tendem a transgredir os limites impostos. Isso se dá, pois onde opera o encante, opera o movimento contínuo e inacabado da vida, enquanto a vida se inscreve como possibilidade, ciclicidade e continuidade consagrada pelos ritos. A concepção de morte se inscreve como a dimensão do esquecimento, do desencanto. O projeto colonial compreende-se como um projeto de mortandade, calçado na produção do desvio existencial e da aniquilação de saberes. O colonialismo codificou a credibilidade e a edificação do Ocidente europeu a partir da pilhagem de corpos negro-africanos e ameríndios. Esse massacre corresponde à ausência e à descredibilidade incutida às populações não brancas. Porém, a continuidade da vida enquanto possibilidade, resiliência e transgressão é produzida pelas populações que foram subordinadas a esse regime, a partir das vias do encante. Assim emerge a dimensão do culto, a ancestralidade, a metafísica e as tecnologias macumbísticas que forjam um arsenal de ações descoloniais que vitalizam as formas de invenção e continuidade nas frestas. Em outra perspectiva, o ser vivo, unicamente enquanto peça produtiva, o engendra na condição permanente de desencante. A desigualdade, o trauma, o banzo, o desarranjo das memórias e o desmantelo cognitivo são efeitos do contínuo de desencantamento operado pelo colonialismo. As sabedorias de terreiro da afrodiáspora, em um sentir/fazer/pensar para além da fixidez da concretude, já versariam que os elementos despotencializadores do ser são contra-axés, forças prejudiciais às energias vitais. Assim, em uma lógica em encruzilhadas que mira outros caminhos, salta em fuga e ganha terreno praticando rolês epistemológicos, eu digo, o substantivo racial e as suas derivações são os contra-axés do novo mundo. A marafunda colonial se versa no tom do desencante, atenta contra a vida, uma vez que desperdiça as experiências possíveis e propaga a escassez. Sendo elemento de vitalidade transmitido, trocado, compartilhado e multiplicado, o axé emerge como fundamento que rasura a lógica desencantadora perpetrada pelo regime colonial. Ainda é dinamizado por Exu, sendo ele o seu portador e aquele que permite o devir, outras lógicas se inscrevem a partir de sua atuação. Dessa forma, onde há desperdício, se cruza a pluralização, onde há ausência, se cruza a mobilidade, onde há conformidade, se cruza a rebeldia, onde há normatização, se cruza a transgressão, onde há escassez, se cruzam as possibilidades. A encruzilhada que vivemos lança a nós uma questão: como combater o desperdício, a escassez e o desencante propagado por um regime contrário à vida? Como já dito, reafirmo mais uma vez, a encruzilhada é o lugar onde se engole de um jeito para cuspir de maneira transformadora. Mareia-se nas nuvens de marafo, esguichadas ao ar, ofertam-se perguntas na barra do tempo, lá onde a pedra que não foi lançada atravessa o tempo, onde meninos montam em formigas, Elegbara vadia alegre sambando na ponta do sabre. Exu não carrega fardos na cabeça, é corpo integral ritmado pelo pulsar gingado. No seu bornal, o moleque travesso enfia as cabeças de rei que decapitou, e ao tirá-los de volta brotam soluções. Assim, lançando mão de uma pedagogia das encruzilhadas e ampliando a noção de terreiro para pensarmos o mundo, eu digo: a educação é axé que opera na vitalização dos seres. Contudo, assim como o fundamento do axé, necessita das proezas de Exu, movimentos e cruzos. Cabe-me dizer que a educação como axé que reivindico não é necessariamente um modelo de experiências e aprendizagens codificadas
estritamente em contextos de práticas culturais afro-religiosas. O que é comumente chamada pelas comunidades de terreiro de educação de axé compreende-se como os processos educativos vividos nos cotidianos dessas populações, uma espécie de hábitos experienciado no tempo e espaço dos contextos afro-religiosos. Essas formas de educação praticadas nesses contextos educativos redimensionam a problemática educativa em relação à diversidade, revelando modos de educação como cultura. A educação de axé, reivindicada pelos praticantes nas comunidades de terreiro, opera como uma espécie de educação intercultural que vincula a experiência social no terreiro, balizada em suas tradições, com o restante do mundo. Nesse sentido, essas experiências revelam um modelo de educação, modo de sociabilidade orientado pela organização comunitária. O que lanço como perspectiva de pensar a educação como axé inspira-se nessas experiências, dialoga com as mesmas, mas mira o alargamento do terreiro para pensar o mundo. Ou seja, não é necessariamente trazer as formas já codificadas nos terreiros como opções, mas reivindicar a disponibilidade conceitual do axé para a produção de outros caminhos, estes encruzados. É fundamental que pensemos a potência do conceito e suas possibilidades de alargamento, para além das suas aplicações e sentidos nos limites de determinadas práticas rituais. O elemento axé é um princípio da vida, assim como Exu e outros conceitos assentes na cultura iorubá nos permitem a exploração de outras possibilidades. As encruzilhadas nos permitem ler as gramáticas dos terreiros cruzadas e tantas outras e adentrar entre outros caminhos. As encruzilhadas versam acerca da pluralização e seu caráter descolonial. Transgressão e resiliência advêm dos cruzos, da reivindicação da não-pureza, dos efeitos de Enug Barijó e das sabedorias fronteiriças, aquelas praticadas nas frestas. O cruzo em si, como conceito, assente na pedagogia das encruzilhadas, se expressa como mobilização do axé. Assim, percebemos que a problematização aqui lançada apresenta uma diferenciação sutil no que tange às noções de educação de axé e educação como axé. É importante ressaltar que esses dois termos, por mais que apresentem diferenciações de perspectiva, estão necessariamente imbricados um ao outro. Dessa forma, ao pensar em educação como axé, minha proposta é que consideremos o fenômeno educativo em sua radicalidade como um fenômeno oriundo da existência e da dinâmica das energias vitais. A educação, enquanto um fenômeno radicalizado no humano, emerge como uma problemática filosófica que nos interroga sobre diferentes questões em torno do ser, do saber, do poder, do interagir e do aprender. Esse fenômeno está diretamente vinculado à experiência com o outro, tem como natureza radical a sua condição dialógica, diversa e inacabada. Por não ter fuga, inscrevendo-se como um ato de responsabilidade, a educação nesse sentido é logo uma problemática ética. Assim, o conceito de axé emerge como caminho para inscrevermos a educação. Dessa maneira, lançamos-nos mais uma vez em rolê epistemológico para também praticarmos um ebó epistêmico. A codificação de uma pedagogia em encruzilhadas só é possível a partir de uma educação que opere como axé, ou seja, um fenômeno parido de nossas energias vitais, que se lance em cruzo, que circule e se multiplique de forma diversa e inacabada, produzindo encantamento, potencialização da vida em toda a sua pluralidade. Exu, como portador do axé de Olorum, é também o fiscalizador da ordem das existências. Ele pratica a ordem fazendo desordem, é o caos criativo, o princípio dinâmico de tudo que é criado e do que está por vir. Assim, o seu caráter enquanto fiscalizador está diretamente implicado naquilo que concebemos como uma ética responsiva. Ao meu ver, a interdição de Exu pelo projeto colonial é um dos principais fatores para a produção de experiência humana, calçada no monoculturalismo, na escassez e na miséria. Se o fundamento do axé está a cargo do Exu, como bem dizer o humano e seus feitos destituindo aquele que é a mola de toda e qualquer existência? Ah, camaradinhas, isso nós já conhecemos bem. O Estatuto de Humanidade, edificado pelos arquitetos do edifício colonial, vai de encontro às potencialidades de todo e qualquer ser. Ata-se a marafunda, lança-se o verso da humanidade desumana. Destituir Exu é destituir a vida, posto que sem ele, o axé não pode ser dinamizado.
Assim, reafirmo algo já dito anteriormente: uma educação que não considera Exu, suas operações e efeitos, é em suma uma educação imóvel, avessa à vida, às diversidades e às transformações. A pedagogia das encruzilhadas rasura as bandas de um mundo síndico, e é o corpo de Bara que vagueia no impulso da vida para ocupar os vazios com a sua presença. O antirracismo presente nessa potência encruzada reivindica uma nova dimensão para o mundo. A descolonização inscrita nesse riscado está para além da negação total daquele que nos colonizou e na reivindicação de uma essência que não carregue marcas dessa contaminação. É Exu enquanto senhor da terceira cabaça que cruza tudo e transforma a realidade em algo que não é mais os elementos que se tinha antes. Na encruzilhada, cisca o viva que imanta o ciclo. Na encruzilhada, cisca o viva que imanta o ciclo. É lá que se acende a vela e se vela a vida. É lá que a oferta atirada hoje acerta o desejo de ontem. Na encruzilhada é que vadia o moleque travesso que guarda o segredo da vida, o sopro do ser supremo, o axé de Olorum. Na esquina do tempo, arreia um ebó cívico, ato poético, político, ético, para que se abram novos caminhos para praticarmos nossas vibrações de mundo. Para que e para quem uma pedagogia das encruzilhadas? Para que e para quem é lançada a pedagogia das encruzilhadas? Desatemos os nós para atarmos outros. A pedagogia arriscada nas potências de Exu é verso encarnado. O mesmo corpo que pratica a esquiva é também o corpo que desfere golpes. A mesma boca que cospe a palavra que bendiz é também a que amaldiçoa, amarra e desata, encanta e desconjura. Contudo, ainda que a dinâmica seja ambivalente, tanto a esquiva quanto o golpe, a defesa ou o ataque, na lógica das encruzilhadas, só é possível na ginga. Os saberes em encruzilhadas são saberes de ginga, de fresta, de síncope, são mandingas baixadas e imantadas no corpo. Manifestações do ser, saber inapreensíveis pela lógica totalitária. O corpo, a dimensão primeira do ser no mundo, a esfera de Bara e Elegbara, é a instância radical dos seres, ou seja, a inscrição do saber e da presença em transe nos cursos do novo mundo. A pedagogia das encruzas é parida no entre e se encanta no fundamento da casca da lima. É um efeito de cruzo que provoca deslocamentos e possibilidades, respondendo eticamente àqueles que historicamente ocupam as margens e arrebatando aqueles que insistem em sentir o mundo por um único tom. Assim, radicada no movimento que precede toda e qualquer construção, a pedagogia das encruzilhadas não se fará de rogada. A mesma é invocada e encarnada como operação de transgressão dos parâmetros da colonialidade. Aliás, a colonialidade, a que chamo de marafunda, e carrego moderno ocidental, atravessa os tempos, as existências e as suas respectivas formas de interação. A marafunda colonial é o termo que reivindico para dimensionar os efeitos do colonialismo europeu ocidental como uma espécie de maldição. Assim, meus camaradinhas, o trauma corre em aberto. A produção de violências por parte desse feitiço de perda de potência e de desencante da vida nada mais é do que as operações e o lastro da presença da colonialidade. O projeto da pedagogia montada por Exu se lança como uma ação de encantamento e responsabilidade com a vida frente às violências operadas pelo racismo-colonialismo. Exu, nesse caso, além de um signo complexo, mantenedor de múltiplas potências, destaca-se como uma esfera de problematização da vida em sua diversidade. Por ser um signo de epistemiza, por ser um signo que epistemiza as noções acerca da vida, é totalmente contrário às formas de castração, escassez, controle, vigilância, encarceramento e monologização. Nesse sentido, me cabe uma breve problematização em torno da noção de pedagogia, uma vez que venho propor essa tal encarnada pelos poderes, princípios e potências de Exu. Assim, me cabe dizer que a noção de pedagogia aqui proposta se vincula diretamente à emergência de novos seres, saberes, esses paridos pela dinâmica encruzada e conflituosa nas travessias transatlânticas. A pedagogia, como a reivindico, compreende-se como um complexo de experiências, práticas, invenções e movimentos que enredam presenças e conhecimentos múltiplos e se debruça sobre a problemática humana e suas formas de interação com o meio. É nessa perspectiva que a educação, fenômeno humano implicado entre a vida, arte e conhecimento,
torna-se uma problemática pedagógica. A educação é um fenômeno que, além de tão diverso quanto as formas de ser e praticar o mundo, por ser demasiadamente humano, está implicado a uma dimensão ética de responsividade e responsabilidade com o outro. Ao longo da expansão do colonialismo, formas de gerenciamento da vida foram codificadas, perpetradas e propagadas por aqui. Um modus que vitaliza um espectro que opera na codificação de uma agenda política educativa composta por repertórios de práticas produzidos e disseminados pelos colonizadores. Esse modus forjou mentalidades, linguagens, regulações, traumas, dispositivos de interação social e trocas simbólicas. Assim, podemos dizer que ao longo de mais de 5 séculos, se molda nas forjas da empresa colonial uma educação que atende às demandas desse regime de ser, saber, poder. A luta por outras educações, experiências, linguagens e gramáticas é uma luta pela vida. A educação como um fenômeno radicalizado na condição humana trata diretamente da emergência e do exercício dos seres como construtores dos tempos e das possibilidades. Assim, o elemento racial surge como um dos fundamentos da agenda política educativa do colonialismo europeu e suas formas de gerenciamento da vida. Dessa forma, a agenda política educativa investida pelo colonialismo praticou e continua a praticar, ao longo de séculos, desvios ontológicos e epistemicídios. Uma educação que rasure os parâmetros impostos por esse modelo haverá de despachar esse carrego rasurando as escritas de terror por respostas responsáveis. Para lançar essas respostas, terá a necessidade de parir novos seres, sem que a credibilidade desses se construa em detrimento da dos outros. A partir do saber em encruzilhadas, a transgressão da colonização das mentalidades emerge como um ato de libertação que produz o arrebatamento tanto dos marcados pela condição de subalternidade, colono, quanto dos montados pela condição de exploradores, colonizadores. A prática das encruzilhadas como um ato descolonial não mira a subversão, a mera troca de posições, mas sim a transgressão. Assim, responde eticamente a todos os envolvidos nessa trama, os envolve, os emacumba, os cruza e os lança a outros caminhos enquanto possibilidades para o tratamento da tragédia chamada colonialismo. O verso que lanço não olha a escola com desprezo, mas cisma com os discursos que a miram de maneira desencarnada. Um amplo debate poderia ser feito aqui, escarafunchando as questões vinculadas às problemáticas do currículo e da história da educação, a fim de revelar as raízes profundas que enredam o Estado colonial e as instituições escolares. Porém, a minha mirada são os seres, suas potências, suas formas de sentir, fazer, pensar, suas espiritualidades em termos mais amplos. Essa aposta se dá principalmente por crer que centrar as forças no ataque à colonialidade já implica uma resposta responsável à educação, uma vez que a escola historicamente vem reificando e fortalecendo sentidos coloniais, assim como outros elementos que em articulação fundamentam essa agência. Assim, a pedagogia das encruzilhadas busca o tempo certo da rasteira. A crítica e as proposições demandam mais do que o mero banho na beirada. Por isso, invoca Exu como aquele que é o elemento que fundamenta, epistemiza e enigmatiza o humano. Tudo que é criado ganha força à medida que o rito o encanta, seja para sua transcendência ou para sua perda de energia vital. A educação conforme proposta pelo modelo dominante perpassa pela anulação da diversidade da vida. Para o ser incutido de desvio existencial, os caminhos que se abrem só são possíveis a partir da calcificação dessa anulação. Sopra-se uma demanda de má sorte. Você só existe à medida que sua não existência é cada vez mais evidenciada. Firmo riscado na força da pemba, a pedagogia das encruzilhadas encarna Exu para praticar formas de resiliência e transgressão frente à presença-poder do espectro colonial. Assim, essa pedagogia exusíaca é fiel às suas forças primordiais no movimento, cruzo, rasura, despedaçamento, transmutação, invenção e multiplicação. Esse projeto não reivindica um estatuto de verdade ou titularidade. Não cairia bem ao mesmo, já que Exu veste a carapuça que bem entende.
Ele opera na ginga, no sincopado, no viés, nas dobras, na linguagem, expande o corpo e suas sapiências como princípio ético e estético da luta descolonial. Nesse sentido, essa pedagogia como um balaio tático de saberes e ações de fresta não se reduz a nenhuma forma criada, mas cruza tudo o que existe e os refaz. Modos de educação praticados em terreiros de candomblé, umbanda, macumbas, cruzadas, ruas, esquinas e rodas. Sabedorias de jongueiros, capoeiras, sambistas, sujeitos comuns praticantes dos riscados cotidianos. A educação é tão diversa e ampla quanto as experiências sociais produzidas ao longo do tempo. Esses outros modos, marcados por uma identidade subalterna, revelam outras gramáticas e outras formas de maestria dos saberes. Esses modos subalternos produzidos como resposta ao terror se responsabilizam com a vida por estarem implicados nas lutas contra as injustiças cognitivas e sociais. A pedagogia das encruzilhadas não é o projeto que marca a oposição absoluta aos modos de ser saber ocidentais. O que digo é que não firmo um projeto absolutista que busca subverter um modo totalitário por outro. Assente em premissas também essencialistas. A pedagogia proposta tem uma marca política em seu nome, encruzilhada. É em seu princípio um modo fiel ao movimento, ao cruz e à transgressão. Assim, ela não nega a existência de múltiplas formas, mas a reivindicação de uma possibilidade como sendo a única credível. Dessa maneira, a mesma opera como Yangui, se reconstruindo a partir dos cacos despedaçados, e também como Enugbarijó, engolindo tudo o que há para restituir de maneira transformada. A educação, aqui reivindicada como princípio ético-estético, ato de responsabilidade e prática emancipatória, emerge como efeito tomado por Exu, o mesmo sendo a protomatéria das existências, aquele que age e integra tudo o que é criado e o que ainda está por vir, é a divindade mais próxima dos seres humanos, é a linguagem como um todo, é o movimento, a transformação, a imprevisibilidade e as possibilidades. Assim, os elementos que integram e fundamentam o orixá como um sim vibrando no mundo estão diretamente ligados à radicalidade do fenômeno educativo. Na relação com o empreendimento colonial, seja nas Américas ou em África, Exu é lançado a inúmeras violências, formas de regulação, castração e desencante. É em meio às suas travessias, cruzos e reinvenções que ele se destaca como uma potência resiliente e transgressora. Na diáspora, Exu é a potência que se reinventa a partir dos cacos despedaçados. Senhor das gingas, dribles e esquivas, absorve os golpes sofridos e os refaz como acúmulo de força vital. Engole tudo que há e os vomita de maneira transformada. As múltiplas faces de Exu, mais do que demarcar as violências sofridas no trânsito, o enigmatizam como um poema encantado que versa acerca das possibilidades de invenção nas frestas, contrariando a escassez. Assim, as noções de Iangui, Ocotó, Bauritametá, Igbaquetá, Enugbarijó, Onã, Olojá, Bara, Elegbara e o povo da rua se enredam e se imantam na encarnação de um balaio tático, poético, político, ético, a que chamo de pedagogia das encruzilhadas. Educamos, formamos para os mais diferentes fins. A proposta aqui lançada orienta práticas e tece experiências para salientar o inconformismo, a rebeldia. Porém, na contramão desse fluxo, há esforços mantenedores para educações que tendem a fortalecer mentalidades e práticas conservadoras, antidemocráticas, contrárias ao reconhecimento e credibilização da diversidade de saberes e ao compromisso com a justiça social cognitiva. A educação não pode ser absolvida de uma crítica que cruze as dimensões do colonialismo. Esse padrão de poder esteve e está estrategicamente presente nos modos de educação praticados pelas instituições dominantes, seja nas formas concretas ou simbólicas de violência inferidas aos grupos historicamente subalternizados. A evidência ressaltada são os efeitos do colonialismo epistemológico e o fortalecimento de práticas pedagógicas que contribuíram para a manutenção do ideário colonial. É nessa esteira que se costuram as urgentes reivindicações por educações que combatem a incidência desses padrões de poder.
Os desafios enfrentados pela pedagogia das encruzilhadas são basicamente aqueles que enlaçam as questões em torno dos fenômenos do racismo e das educações. Por mais que reivindiquemos a educação como prática emancipatória e intercultural, reconhecemos também que há modos forjados intencionalmente para a consolidação da dominação colonial. Se no Brasil a educação, enquanto um projeto institucional, comungou, e em certa escala ainda comunga, de ideais de civilidade pautados na agenda colonial, o que é aqui proposto enquanto emergência é a produção de uma pedagogia que se oriente pelo cosmopolitismo, de práticas, saberes de modos produzidos como subalternos, inspirada na transgressão e no inacabamento de Exu. Dessa forma, uma das questões a serem destacadas e que vem a justificar a emergência de uma pedagogia exusíaca é a consideração de que as formas institucionais de educação na sociedade brasileira herdam relações profundas com as formas de conversão e expansão da fé e dos dogmas cristãos. Ou seja, ao longo da história, a Igreja exerceu o papel de instituição formadora e promoveu, por meio de uma política a serviço do Estado colonial, uma série de equívocos, violências e produções de não existência. Essas ações forjaram mentalidades, subjetividades, sociabilidades e parâmetros ideológicos que são vigentes nas práticas educativas exercidas em espaços escolares até os dias de hoje. Por mais que reivindiquemos uma laicidade nos espaços escolares públicos, enquanto direito adquirido, nos revelamos, na trama idiosincrática do cotidiano, socialmente cristãos, refletindo os investimentos feitos pelo colonialismo. Ressalto que a crítica não incide sobre o direito à orientação e manifestação religiosa livre de cada grupo, mas sobre a edificação de modos de conceber a intervenção da religião como mensagem divina na organização social e política da sociedade. Talvez um dos pontos críticos das ações operadas pelas instituições religiosas no Brasil seja a difusão da noção de que somente através da conversão, ou seja, da salvação do espírito, o indivíduo seria capaz de ser reconhecido como dotado de inteligência. Fora disso, o restaria a condição de selvagem, desalmado, débil, potencial maléfico, em suma desumanizado, ao ponto de ser coisificado. O poder do nó atado, religião, conhecimento e colonialismo, considerando que esses aspectos se interpenetram e não se desassociam, é formador de subjetividades que advogam acerca de uma determinada moral e ética cristã. A meu ver, os princípios que advogam a favor dessas premissas estão a ser difundidos nas mais diferentes formas de sociabilidade e são formadores do ethos social brasileiro. Porém, ressalto a sua presença e seus efeitos na educação escolar e em outras formas de representação institucional. Creio que para avançarmos nos debates que venham a problematizar essas questões, devemos considerar também a nossa relação com os conhecimentos, já que parte dos nossos desconhecimentos e ignorâncias estão situados naquilo que rejeitamos por sermos nós mesmos demonizados. É nas infinitas facetas de Exu que me apoio, e é através da sua capacidade mobilizadora e inventiva que nos é permitido trazê-lo para as questões educativas, partindo do pressuposto de que Exu é o que antecede e gera toda e qualquer possibilidade de linguagem e comunicação. Parto da premissa de que há inúmeras formas de educação e de que os processos educativos não emergem exclusivamente de um único modo ou contexto. Uma educação que busca a emancipação deve estar comprometida com o outro. Assim, ela parte do reconhecimento da diversidade e da busca contínua pelo diálogo nas diferenças. É uma educação pluralista e dialógica. É através dos princípios de Exu encarnados nos seres, nas relações e no universo como um todo, que somos afetados pelo fenômeno da experiência, vindo assim a produzir memórias, conhecimentos e aprendizagens. A tessitura dessas experiências e as suas circulações, alinhavando uma infinita rede de significações e aprendizagens, é o que penso como educação. Assim, a mesma é um agir ético, resposta que deve ser responsavelmente cedida ao outro. A pedagogia das encruzilhadas, além de ressaltar uma educação a partir de Exu, revela também bases de uma teoria social e do fenômeno educativo assentado no mesmo signo. Exu é popularmente conhecido como mensageiro.
A noção de mensageiro como alguém A noção de mensageiro, como alguém que apenas media informações, reduziria a complexidade do signo. Contudo, essa atribuição é dada uma vez que ele é quem proporciona toda e qualquer forma de comunicação, seja através da palavra ou do não dito. Nesse sentido, o seu caráter de mensageiro é permeado de tensões, polifonias e ambivalências. Exu é a resposta enquanto dúvida, questionamento e reflexão. É nesse sentido que, sob seus efeitos, a palavra emerge como um ato de responsabilidade, já que nos é concedida a partir de sua ação. Como nos versa uma das máximas do terreiro, Exu coloca e tira palavras da boca. Esse colocar e tirar refere-se às dinâmicas mobilizadas pelo poder de Exu. As palavras trocadas de boca em boca ou as narrativas não verbais, pontes de comunicação, são operadas como trocas, que são sempre mediadas pela intervenção de Exu. As mais variadas formas de educação consistem em atos de comunicação, enredamentos e produções de conhecimentos através das experiências. A pedagogia das encruzilhadas é, antes de qualquer coisa, uma resposta responsável, e enquanto ação de conhecimento se desenvolve apoiada em referenciais éticos e estéticos historicamente subalternizados, cuspindo uma crítica aos efeitos do colonialismo. A pedagogia das encruzilhadas não exclui as produções centradas na ciência e nas suas tradições como possibilidades credíveis, mas as contesta como modo único ou superior. Assim, essa pedagogia montada por Exu atravessa os modos dominantes de conhecimento com outros modos historicamente subalternizados. Esses cruzos provocam os efeitos mobilizadores para a emergência de processos educativos comprometidos com a diversidade de conhecimentos. No cruzo, marcam-se as zonas de conflito, as zonas fronteiriças, zonas propícias às relações dialógicas de inteligibilidade e coexistência.